Vamos seguir a aula. A aula aqui, então, vamos falar sobre os bens agora. Os bens. Quando se estudam os bens, nós fazemos uma classificação. Classificar é algo nato ao civilista. O civilista conceitua, classifica, conceitua, classifica. Nós somos os mais aristotélicos dos estudiosos do direito. Nós costumamos estudar os bens de acordo com dois grandes critérios, certo? Quais são os dois grandes critérios de estudo dos bens? Que o Código adotou e a gente adota na doutrina. Como é que eu estudo os bens? Primeiro critério são os bens considerados em si mesmos, certo? E depois são os bens reciprocamente considerados. São os dois grandes critérios, que eu chamo de macrocritérios. Os bens considerados em si mesmos, eu os estudo a garrafa d'água enquanto garrafa d'água, sem nenhuma relação com os demais bens. Quando eu estudo a relação da cadeira para com a sala, são os bens reciprocamente considerados. O estudo dos bens reciprocamente considerados, no fundo, é o estudo principal do acessório. É isso que os bens reciprocamente considerados estudam. Vamos ver se vocês passam de uma maneira tranquila sobre essa divisão dos bens considerados em si mesmos. Qual que é um dos critérios que o Código adota para classificar uma coisa enquanto ela mesma, não ela reciprocamente considerada? Qual que é o critério que vocês lembram? Móvel e imóvel. O que significa uma coisa móvel? Uma coisa que se move por força própria ou por força livre. O senhor definiu móvel mais pelo defeito. É aquela que pode ser transportada sem sua destruição. Isso é um conceito de coisa móvel. E, portanto, ela pode ser móvel, que se move por força própria, que são os semoventes, são os animais, ou por força alheia. Está correto? Os imóveis não podem ser transportados sem sua destruição, tá bom? Qual é a importância de classificar algo imóvel ou imóvel? Eu não vou, claro, dar todos os efeitos. Eu só quero mostrar para vocês por que classificação é importante. Qual que é? O senhor também acertou 90%. A propriedade se transfere de forma diferente. É o que o senhor está falando. Como é que eu transfiro a propriedade das coisas móveis? Pela entrega ou tradição. Certo? E dos bens imóveis? Pelo registro junto ao registro de imóveis. Então, isso é muito importante para as obrigações, certo? Se eu vendo a vaca mimosa e eu entrego a vaca mimosa, o comprador é proprietário quando eu entrego a vaca, certo? Se eu vendo a casa, ainda que eu tenha feito o contrato de compra e venda, o comprador não é proprietário até que ele haja o registro junto ao registro de imóveis. Está bem clara a primeira diferença? O importante da classificação é saber a diferença. Por que eu classifico? Não é pelo prazer de classificar. Uma segunda diferença importante sobre bens móveis e imóveis. Muito importante. Essa, o senhor falou a primeira, é a forma de transmissão da propriedade. Uma segunda. O Código Civil Brasileiro diz que, para que eu, estando casado, pratique alguns atos casado, eu preciso da autorização do cônjuge. Da chamada outorga, ou autorização conjugal. Quando a mulher dá, a outorga se chama uxória, porque uxor é esposa em latim. Quando o marido dá, a outorga se chama marital. E, para os bens imóveis, para eu vendê-los, eu preciso da outorga. Para os bens móveis, não. Então, essa é uma segunda diferença importante. Se eu vou vender o meu carro, eu não preciso da autorização da minha mulher, do meu marido. Se eu vou vender a minha terra, a fazenda, a minha casa, o meu apartamento, eu preciso da autorização do outro cônjuge. Portanto, a diferença está na aquisição e nos requisitos para a alienação. Só uma nota importante que eu queria trazer com vocês sobre isto. Há muito tempo. Pode perguntar, depois eu prossigo. Professor, essa outorga do cônjuge é independente da separação do regime de divisão de bens? Na verdade, doutora, o regime de bens é 1647, o artigo. 1647.
que se eu for casado com separação total e absoluta, não é necessária outorga. A senhora tem razão. Há uma exceção no caput. Mas nos demais regimes é necessária a concordância do outro cônjuge para vender bens imóveis. Móveis não. Móveis a senhora vende independentemente do outro. Há muitos e muitos anos, num concurso para juiz federal, aqui no TRF, da terceira região, quem estava na banca era o desembargador federal Maera Maia, ele fez uma pergunta ao candidato que, para mim, foi icônica. O candidato estava indo muito bem nas respostas, na última fase, exame oral, e ele perguntou uma pergunta mortal. Os navios e as aeronaves são bens móveis ou imóveis? São considerados imóveis. O doutor já usou considerados, quer dizer, não sei o que eles são, mas eles são considerados. Móveis ou imóveis? O navio e a aeronave, é engraçado como os professores deixam de ler doutrina e vão repetindo erros históricos. Nunca foram imóveis. E não são imóveis. Eles sempre foram bens móveis com disciplina especial. E por que com disciplina especial? Por causa do seu valor econômico. Isso não transforma navio e aeronave em imóvel. Tanto que se o senhor abrir o código da hipoteca, nos incisos da hipoteca, a hipoteca é uma garantia que recai sobre imóveis, inciso primeiro. Mas ele permite, o código, hipoteca de navio e aeronave. Por quê? Porque se fosse imóvel, não precisaria estar no texto do código, bastava dizer dos imóveis, o que inclui navios e aeronaves. Então vamos ajustar isso. Um dia de tanto ouvir esse erro, deixa eu estudar lá no curso preparatório. Ah não, professor, mas o meu professor disse que é imóvel. Então eu falei o seguinte, eu vou ler a doutrina toda, de Bevilacqua no século XX até atualmente os mais novos civilistas. Não tem um professor de civil que escreva nos seus manuais que navio e aeronave são imóveis. Eles são bens móveis que, por uma questão de valor, a lei traz regras próprias assemelhadas aos imóveis. Por exemplo, navios e aeronaves têm registros. Registros próprios para navios e aeronaves. Por exemplo, os navios precisam de outorga conjugal para serem alienados. Mas não é porque eu tenho semelhanças eficaciais dos imóveis que algo que é móvel vira imóvel. Então deixa eu dizer mais uma vez. Eu fiz uma pesquisa com 40 autores brasileiros de peso, os melhores. Dos 40 dizem que é móvel. Se alguém diz que é imóvel, podem dizer que estão em erro, porque os autores afirmam que é um bem móvel com alguma disciplina dos imóveis. Mas isso não os transforma. Tudo bem até aqui? Não digam, por favor, que navio e aeronave são imóveis. São móveis com um regime especial, no plano da eficácia. Mas isso não muda a natureza das coisas. Fala, Bruno. Não, eu só falar exatamente isso, que parte da eficácia é igual, é mais pela finalidade do ato jurídico que você está fazendo em si, porque o bem é normalmente de um valor elevado, então o legislador quer chamar a atenção para o ato que você está realizando. Então é um ato que, por conta da sua seriedade... Da importância e seriedade, eu vou ter características dos imóveis, mas só para isso. É só para dizer, isso vale muito, presta atenção no que você está fazendo. Isso não muda a natureza das coisas, tá? Então eu realmente tinha sempre esse questionamento no cursinho. Mas meu professor, então eu fui estudar todos os que eu tenho de história, que são muitos. Não há um professor que disse que navios aeronaves são imóveis. Bom, vamos seguir na classificação. Além de móvel ou imóvel, não se esqueça só um detalhe, tá? Só um detalhe. Existe um artigo que traz bens que seriam móveis, mas são imóveis por força de lei. Tome muito cuidado com isso. Porque um dos principais bens que está lá na qualidade de imóveis por lei é a sucessão aberta. Quando alguém morre e deixa patrimônio, independentemente do que tenha no patrimônio, o direito à sucessão aberta ele é imóvel, tá? Então se alguém morre e deixa só um carro de herança, o carro é móvel, mas a sucessão é imóvel. Isso vai ter regras importantes depois em sucessões, por conta da imobilidade por lei da sucessão. Tudo bem até aqui? Sucessão aberta é imóvel por lei. Mas é uma opção do legislador.
Tanto que ele fala por lei. Fala, colega. Eu poderia te mandar para ensinar qual é a diferença entre bem e coisa? Sim. Bem e coisa é um dos temas muito controvertidos, como eles disse ontem. Muito controvertido. Se vocês lerem 10 autores, cada autor tem uma forma de diferenciar. Eu sigo o Silvio Rodrigues porque o código seguiu o Silvio Rodrigues. Coisas é um gênero. Tudo que existe que não o ser humano. Tudo que existe que não o ser humano. Esse é o gênero coisas. E bens é uma espécie dentro desse gênero. Coisas úteis e raras, dotadas de valor econômico e suscetíveis de apropriação. Tanto que o código não usa das coisas fungíveis, dos bens fungíveis. O código dizia das coisas fungíveis. Isso exige coisas úteis e raras, suscetíveis de apropriação e dotadas de valor econômico. Isso exige uma pergunta que eu vou responder semestre que vem. Por que o código, quando trata da obrigação, ele fala da obrigação de dar coisa certa e não da obrigação de dar bem certo? Se ele aboliu o termo coisa na parte geral, a parte especial deve refletir a opção da parte geral. Ele aboliu o termo coisa na parte geral, mas não aboliu o termo coisa na obrigação de dar coisa certa. Na obrigação de dar coisa certa. Mas esse tema a gente fala depois. Eu perguntei para o próprio Moreira Alves isso. Lá na FADISP, naquele curso de posse dele, espetacular. Eu passei 15 dias em aula com o Moreira Alves todos os dias. Porque, evidentemente, ele morava em Brasília e não dava aula aqui. Na USP, ele deu aula um semestre e foi embora. E quando ele foi lá chamado pelo... Quando ele foi procurador-geral no tempo do Costa e Silva. Muito bem, dito isto, os bens podem ser móveis ou imóveis. Alguma outra classificação dos bens considerados em si mesmos? Quais? Consumíveis e inconsumíveis. Perfeito. O que é um bem consumível? Se destrói, se esgota num único uso. E o inconsumível que pode ser utilizado mais vezes. Correta a sua classificação. Qual outra classificação? Além do móvel, imóvel, consumível e inconsumível. Falta pelo menos mais uma famosa que eu estou lembrando. Não, faltam duas. Qual? Essa eu lembrei mais dessa, mas o senhor falou também. Divisibilidade e indivisibilidade. As coisas podem ser divisíveis e indivisíveis. Elas serão divisíveis quando podem ser fracionadas sem perda da sua utilidade e do seu valor. Podem ser fracionadas sem perda da sua utilidade e do seu valor. Eu nunca me esqueço, uma vez numa faculdade particular que eu tenho muitos anos, eu falei, o boi, ele é divisível ou indivisível? Eu falei, divisível porque pode virar bife. E eu expliquei a ele que a utilidade do boi é uma e do bife é outra. Né? Basta ver que você não almoça boi, você almoça bife. E você não reproduz bife, reproduz boi. Então são utilidades diferentes. Então o bife e o boi não são exatamente a mesma coisa, por isso que o boi é indivisível. Né? Você pode dizer que tecnicamente tudo é divisível. Se eu pegar essa cadeira e der uma marretada, ela é divisível. Só que uma cadeira quebrada não é uma cadeira, é um escombro de uma cadeira. E portanto a divisibilidade pressupõe que eu não perca a utilidade ou o valor. Tinha um exemplo dos manuais clássicos, que ninguém nunca mais falou, de coisas que são indivisíveis pelo seu valor, não pela sua divisibilidade física. E o exemplo mais comum naquela época era o exemplo do colar de pérolas. Porque se eu tiver 20 pérolas exatamente do mesmo tamanho e da mesma coloração, elas juntas, 20, valem muito mais do que cada pérola separada, porque a harmonia do conjunto tem um valor econômico. Então as pérolas são separáveis, só que cada pérola separada vale 1, juntas elas valem 20. Então o problema é econômico, não é físico. Eu posso separar as pérolas no colar, tá certo? Então a indivisibilidade também tem essa noção econômica, tá? E depois nós temos o fungível e o infungível. O que é o bem fungível? Isso. O senhor falou de mesmo gênero, espécie e qualidade. A gente pode falar só de mesma espécie e qualidade, porque o gênero é maior que a espécie. Tem razão. De mesma espécie e de mesma qualidade. Ou seja, uma garrafa d'água como essa que eu comprei agora no Café da Fazenda, nós temos outras que são exatamente iguais e substituíveis entre si. A caneta Bic que o colega está usando, ela é fungível. Tem coisas infungíveis, né?
O exemplo clássico é um quadro, é uma estátua. Eu gosto muito de citar 3 histórias rápidas sobre fungibilidade. A primeira é que o Da Vinci pintou 2 quadros com o mesmo tema, a Virgem dos Rogeiros. Um está no Louvre e um está no National Gallery de Londres. E os quadros não são iguais. Aliás, são bastante diferentes, se olhados perto. Então, as obras de arte são sempre infungíveis. Os terrenos, tome cuidado com isso. Sabe aquele loteamento que tem 2 terrenos vizinhos, da mesma metragem, mesma profundidade, também são infungíveis, porque a fungibilidade é dos bens móveis. O imóvel, por mais que eu diga, o apartamento 11 e o 21 do prédio são iguais em termos de conformação, não há fungibilidade de imóveis. Está clara a segunda nota? Fungibilidade é própria dos bens móveis. E a terceira nota que eu gosto de fazer sobre o fungível e o infungível é que eu posso tornar bens fungíveis em infungíveis. Eu posso tornar bens consumíveis em inconsumíveis. A vontade pode alterar a natureza daquele bem. Então, repare um detalhe, é muito curioso isso. Ontem eu pedi para a colega a caneta Bic dela emprestada, que é uma caneta fungível, igual a Bic da doutora, tem muitas na loja. Imaginemos que eu estivesse com a Bic minha no bolso, pedi emprestada dela porque esqueci, que eu estava com uma Bic no bolso, esqueci. E na hora de restituir, eu restituo a minha Bic igualzinha. Vamos lá, até imaginar um exemplo mais claro. Ela acabou de comprar a Bic na loja, eu acabei de comprar a Bic na loja, as duas estão 0 km. Eu vou assinar a lista e peço para a senhora a sua caneta Bic, a senhora me empresta. Eu, na hora de devolver, tiro a minha do bolso e devolvo a minha. Ela pode se recusar e dizer, eu quero a minha Bic e não a sua Bic? As duas são identicamente novas. Sim ou não? Pode, porque esse contrato chama-se comodato. Eu emprestei algo e eu quero aquele algo de volta. Mesmo sendo por natureza fungível, quando eu empresto a minha caneta, eu espero de volta a minha caneta e não outra. Isso é óbvio. Ninguém empresta a sua caneta esperando outra de volta, ainda que fungível. Portanto, no comodato, eu transformo um bem fungível em coisa certa. E eu só quero aquele bem. E, portanto, eu posso imaginar, sim, que um bem que seria fungível por natureza, naquele contrato ele entra como insubstituível, como coisa certa. E uma segunda nota, a mesma coisa para os bens consumíveis. Aquele velho exemplo de manual, que alguém bate na porta do vizinho ou da vizinha e pede uma xícara de açúcar emprestada para cozinhar, evidentemente se espera que eu vá usar aquela xícara e devolva outra xícara com outro açúcar na mesma quantidade e qualidade. Né? Mas dizem que está no Avarento do Molière, e eu li o Avarento e não achei esse exemplo, então isso me gerou alguma frustração, porque eu li o Avarento e não achei esse exemplo, mas dizem que está no Avarento do Molière, eu acho de Barros Monteiro, o caso do bolo. O vizinho pede para o Avarento, está no Washington, e eu não achei no Avarento, um bolo emprestado, porque o bolo de casamento se deteriorou, ele queria servir para os convidados. E o Avarento empresta o bolo dizendo, eu empresto, mas tem que devolver exatamente do jeito que ele foi. Então é um bolo inconsumível. Vai, bate fotografia e restitui. E o bolo seria naturalmente consumível. Eu ia consumir e devolver outro, não o mesmo. Mas o Avarento, por cláusula contratual, exige que se devolva o mesmo bem. Então ficou claro que bens fungíveis podem, por vontade das partes, assumir outra natureza, e consumíveis, por vontade das partes, podem assumir outra natureza? Muito bem. Divisível, indivisível, móvel, imóvel, fungível, infungível. Vamos parar por aqui, porque eu tenho mais 15 minutos, eu quero trabalhar agora os bens reciprocamente considerados. Bom, quando eu trato dos bens reciprocamente considerados, eu trato do principal e do acessório. Artigo 9.2 do Código Civil. O que é o bem principal? O que é o principal? Como é que eu defino alguma coisa como principal? Sempre com relação a outro, tá? Não faz sentido perguntar, essa cadeira é bem principal? Sempre está com relação ao quê? Não faz sentido. Essa sala é bem acessório com relação a quê? Porque sempre o principal acessório é com relação.
E uma nota aqui, outro dia eu estava orientando a Karina numa petição do escritório, eu falei, nós vamos distorcer a noção de principal e acessório, mas dolosamente, eu sei que está errado. Porque principal e acessório, evidentemente, se é uma relação entre os bens, a relação não é com quem usa, é entre os bens. Eu estou imaginando uma relação entre a vaca e o bezerro. O contrato de locação principal e o contrato de fiança. Se eu perguntar para vocês, a benfeitoria numa casa é útil, necessária ou voluptuária? Eu estou perguntando a benfeitoria com relação à casa, não com relação a quem usa a casa. Deixa eu dar um exemplo só para explicar o que eu quero dizer para vocês. Se eu tenho um portão numa casa elétrico, que corre e eu não preciso sair do carro, basta apertar um comando, a casa tem melhor uso do que o portão que eu tenho que sair do carro para abrir. Mas olha o que as pessoas têm dito, isso está errado. Mas se eu tiver imaginando uma pessoa com deficiência física que não pode se locomover, o portão é a benfeitoria necessária. A benfeitoria não tem relação com quem usa. O necessário, útil ou voluptuário é da benfeitoria com relação à casa. Está bem claro isso? Seria necessário se fosse um hospital, né? Por exemplo. Não hospital, mas algum lugar que a pessoa... Acessibilidade obrigatória. Por exemplo, Mesmo assim não é necessário. Sabe por quê? Mesmo a lei obrigando. A benfeitoria necessária, ela tem que servir para conservar a coisa e evitar a deterioração. O portão elétrico, mesmo no hospital, não é necessária. Porque na relação com o principal não se deteriora, ou seja, eu não evito deterioração. Então, repare no detalhe. Sempre que eu falar de uma benfeitoria ou de um acessório com relação ao principal, percebam que o problema é quem usa. O problema é da relação entre os dois bens. Está bem claro isso para vocês? Então, o principal existe sobre si mesmo, diz 92. Sobre si mesmo. E o acessório depende da existência do principal. Isso está no 92. Depende da existência do principal. Portanto, a principal regra sobre o principal. A regra mais óbvia sobre o principal e o acessório qual é? A mais cantada em verso e prosa. Não está nos Lusíadas ou nos Juliatar, porque todo mundo repete a exaustão. Quando se fala em principal e acessório, qual é a regra? O acessório segue o principal. Eu brinco que quando você está dando uma aula e você é um professor mais jovem, e falar de principal e acessório, sempre diga para os alunos, não se esqueçam, o acessório segue o principal. Isso impacta a audiência. Alguém fala, pô, esse cara sabe, a regra é óbvia, mas quanto mais se repete, mais impressão vai ter saber. Tem duas coisas que tem que falar para os alunos. Quem paga mal, paga duas vezes, no mês que vem. Se não falar também, o professor de civil não presta, o acessório segue o principal. Agora, o acessório segue o principal. Está escrito no Código Civil? Qual é o artigo do Código Civil que diz que o acessório segue o principal? Onde é que está escrito no Código Civil que o acessório segue o principal? Outro dia, eu falei com um aluno de primeiro ano, quem achar a regra, eu dou um livro de presente. Foi uma promessa mais fácil. Eu sabia que eu não ia dar nunca o livro porque nunca ia achar a regra. Então eu prometi não venir contra facto próprio, ou seja, eu propriamente disse o que eu queria, porque ninguém vai achar a regra nunca. A regra que o acessório segue o principal não está no Código atual. Ela estava no 59 do Código 16, o 92 do Código atual, no projeto, tinha um parágrafo dizendo o acessório segue o principal, esse parágrafo sumiu. Então não existe regra dizendo que o acessório segue o principal. E quando, é muito interessante isso, quando o Código entrou em vigor em 2003, eu comprei os manuais do novo Código. E vários manuais, Mariana Diniz, Silvio Rodrigues, diziam assim, de acordo com a regra 92, parágrafo único, o acessório segue o principal. E eu fui olhar o código e não tinha parágrafo único. Eu falei, mas que código que é esse que eles estão dizendo que não é o brasileiro? Eu falei, será que o código que eu comprei tem um erro de edição? Quando tem um erro de edição, você vai buscar o quê? O Diário Oficial, que é a publicação da lei, certo? E o código não foi publicado no Diário Oficial. Então eu fui pegar o Diário Oficial para buscar o artigo 92 para ver se tinha parágrafo único. E ele não tinha. E 2 livros diziam que 92 tinha parágrafo único. Daí eu descobri o que aconteceu. O projeto de Código Civil tinha um parágrafo único que dizia o acessório segue o principal. Esse parágrafo foi suprimido. E por que ele foi suprimido? Porque o professor Moreira Alves, que é o pai da parte geral, entende, e disse isso por escrito em mais de uma obra, que o acessório seguir o principal não precisa estar no código, porque esse princípio gravitacional é da natureza. Assim como a Lua, que é satélite da Terra, segue a Terra, o acessório segue o principal por direito. É uma norma da natureza, não uma norma jurídica. E que o código só precisa dizer quando o acessório não segue o principal.
seguir é regra, o que ele tem que tratar é da exceção. E o código, seguindo a lógica do professor Moreira Alves, dá exatamente um exemplo, logo no artigo 93, de um acessório que não segue o principal. E qual é o principal acessório que não segue o principal? Que é aquele acessório que está em destaque. Qual é? As pertenças. Quais são os outros acessórios, doutor, além das pertenças? Frutos, benfeitorias, produtos e pertenças. Os frutos são produzidos periodicamente pela coisa frugífera, ou seja, o fruto tem uma produção periódica. Eu retiro do principal e o principal não perde valor, porque ele produz novamente. O exemplo clássico de fruto civil é o aluguel. É uma renda paga porque eu dei a posse do imóvel para um terceiro. Quando eu faço um investimento no banco, o banco não me remunera com juro. Esse juro é fruto civil, produzido pelo principal. O fruto, portanto, é produzido periodicamente pela coisa frugífera. O produto não, doutor. Vai desgastando, deteriorando o principal. Se eu tenho uma mina de carvão e eu vou tirando o carvão, o principal vai deteriorando, porque o carvão não se reproduz. Se eu tenho uma floresta de... hoje nem poderia fazer isso, mas imaginemos uma floresta que eu no passado eu tirava a madeira da mata nativa, pau-brasil, como chama, jacarandá, embuia. Eu vou arrancando, aquilo não se regenera. Então a madeira da floresta é um produto com relação ao solo. E nós temos as pertenças, que nos interessam diretamente. E aqui eu vou acabar a nossa conversa de revisão. As pertenças são coisas que se destinam de modo duradouro ao uso, serviço ou aformoseamento de outro bem. Se destinam, que não são bens, vírgula, que não constituindo parte integrantes, vírgula, se destinam de modo duradouro ao serviço, aformoseamento ou uso de outro. Ou seja, a pertença é aquele acessório que não segue o principal, porque ele guarda com o principal uma certa autonomia. A parte integrante, por ser integrante, não tem autonomia. A pertença tem autonomia. Então vamos tentar explicar isso para vocês. Se eu tirar o ventilador da sala, a sala não se destrói sem o ventilador, e o ventilador não se destrói sem a sala. Mas uma sala com ventilador é melhor, porque no calor o uso da sala é facilitado. Estamos de acordo com isso? Se eu tirar as cadeiras que compõem essa sala, as cadeiras não se destroem e nem a sala se destrói. Mas é melhor uma sala com cadeiras para o uso do que sem. Tudo aquilo, meus amigos e minhas amigas, que é destacável sem destruição, é pertença. E veja por que a pertença não segue o principal. Olha como o Vox Populi é interessante nesse tema. Se eu perguntar a alguém, meu vizinho, você está vendendo a sua casa, o apartamento que ele mora, tá? Ele diz, estou vendendo. Olha que coisa interessante como isso é intuitivo. Quando ele diz, eu estou vendendo o meu apartamento, olha como isso é intuitivo. Eu presumo que ele está vendendo a geladeira do apartamento, a cama, a louça, o quadro, o tapete. Eu não presumo, porque a pertença é uma autonomia. Eu presumo que a venda do principal não inclui as pertenças. É o que fez o legislador no 93. A venda do principal, no 94, desculpe, não inclui pertença. Quem é do interior sabe. Quem vende a fazenda com as pertenças dentro é a porteira fechada. Fechada por quê? Porque fica a pertença. Agora, se eu falar assim, estou vendendo a minha fazenda, vai embora o boi, vai embora o implemento agrícola, porque a pertença não fica por tradição jurídica. Quem vende a casa leva embora a sua louça, a sua geladeira. Agora, olha como é interessante. O ar-condicionado, doutor, é pertença ou é parte integrante? Qual ar-condicionado nós estamos falando? Aquele tijolão que você põe na parede, ele é pertença. Mas o ar-condicionado central, que aqueles prédios mais modernos têm, é parte integrante. É um tubo, é um cano de ar-condicionado. Querem ver uma outra coisa? O armário é pertença ou é parte integrante da casa? O armário. Depende do que.
O armário embutido é uma parede com uma porta, parte integrante. O armário que eu comprei na Tokstok é pertença. Repare uma coisa, a pertença tem tanta autonomia que as pessoas no dia a dia, se querem ficar com a pertença, põem uma cláusula no contrato. Simples assim. Se eu for vender a minha casa, eu tive um caso com uma cliente que ela estava vendendo a casa há muitos anos, e ela tinha na sala dela um lustre de cristal. Quem vende o imóvel leva o lustre embora. Só que a parte que comprou queria o lustre. Eu não sabia disso. E eu não pus um contrato. E a parte que comprou pagou pelo lustre, combinado verbal com a velhinha, minha cliente. A velha tirou o lustre. E o advogado da parte contrária ligou e falou assim: cadê o meu lustre? Eu falei: que lustre? O que estava na sala. O meu cliente comprou. Repare, é pertença? É. A velha poderia ter retirado? Poderia. Só que ela não poderia porque ela combinou. Só que daí tem um problema do direito que chama-se prova, né? Se não tem como provar, ela ganhou mais pelo apartamento e levou o lustre embora. É a chamada vovó metralha. Porque, evidentemente, isso é milionário. Agora, como é que a outra parte ia provar que o lustre fica? A minha irmã, quando foi comprar um apartamento usado, o contrato dizia assim: alguns móveis ficarão no apartamento. Isso é para ter briga. Alguns. Daí você pôs assim, entre parênteses, anexo 1. Daí você descreve todas as pertences que ficam. Daí você descreve. O que fica é exceção. O resto vai embora. E tem um terceiro caso julgado pelo professor Nestor Duarte, aqui do Tribunal de São Paulo, nosso colega, que é muito legal. Quando os taxistas começaram a pôr no carro o conversor para rodar com gás, para economizar o preço do combustível, o taxista financiou o carro, junto ao banco, financiou. Portanto, o carro estava sendo pago em prestações. O carro era do banco, chama alienação fiduciária em garantia. E ele pôs o conversor para rodar gás. Quando ele não pagou, o banco foi tomar o carro. E o que ele fez? Ele tirou o conversor. Ele falou: tudo bem, eu devolvo o carro para o banco, mas o conversor é meu. E o banco entrou na ação judicial com um pedido de que o juiz intimasse o taxista a devolver o tubo lá, o botijão de gás e o conversor, porque aquilo era acessório e seguia o principal. Se o carro é do banco, eu quero o conversor. E o banco perdeu, porque como pertença, você tirando o conversor, o carro continua rodando com álcool e com gasolina. Então aquilo não destruía o carro, aquilo não era a parte integrante. Tanto que aquilo foi posto posteriormente à compra do carro. Então o banco perdeu esse pedido, porque aquilo foi tido por pertença. Na dúvida, senhores, o que se destaca do principal, sem a sua destruição, é pertença. O que faz parte e que se tirado, causa deterioração, isso é parte integrante. Está claro para vocês que pertença não segue o principal, salvo lei ou contrato? Pertença tem autonomia com relação ao principal. Bom, acabamos a revisão. Ontem eu fiz alguns monitores, separamos toda a ideia dos textos e seminários, e até a semana que vem vai estar tudo no mundo bem bonitinho para vocês. Obrigado e até segunda, se Deus quiser.